Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise que, olha, conecta de um jeito fascinante estratégias de governo bem atuais, ciência do comportamento e até filosofia política. E o nosso ponto de partida para começar essa conversa é um relatório bem polêmico que veio lá do Canadá, mas acredite, ele vai nos levar direto para ideias de pensadores que, bom, mudaram o século XX. Então, tudo começa aqui com essa alegação bem provocadora de um relatório recente do Justice Center for Constitutional Freedoms. A acusação é pesada, hein? Eles dizem que o governo canadense implementou um esforço meio velado, sabe? Para moldar a resposta dos cidadãos durante a pandemia. E, bom, isso já joga a gente direto numa questão fundamental, né? Como é que um governo moderno, hoje em dia, molda as escolhas dos seus cidadãos? E talvez mais importante ainda, onde é que termina a orientação, aquela ajuda legítima, e onde começa o controle? Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender como um governo poderia sequer tentar fazer algo assim, a gente precisa olhar para as alegações específicas desse relatório. E o título já é bem sugestivo, né? Fabricando o consentimento. O que o relatório argumenta é que uma unidade bem específica do governo usou a tal da ciência comportamental, mais precisamente a teoria do nudge, que a gente pode chamar de teoria do incentivo. A ideia é usar sugestões sutis, reforços positivos, sabe, para influenciar as decisões das pessoas, mas sem obrigar ninguém. A acusação, então, é que o objetivo não era só informar, era, na verdade, garantir a adesão através desse tipo de condicionamento psicológico. Tá, mas como é que essas técnicas de nudge realmente funcionam na prática? Bom, a base delas está num campo da psicologia do século XX, que é basicamente o manual de instruções para moldar o comportamento humano. E isso nos leva direto, sem escalas, a B. F. Skinner e ao behaviorism. Essa é a ciência de moldar o comportamento usando estímulos e reforços no ambiente. A grande sacada aqui é que a abordagem não foca no que as pessoas pensam ou sentem, mas sim no que elas fazem, e principalmente em como o ambiente pode sistematicamente influenciar essas ações. E é aqui que a coisa fica fascinante de verdade, porque décadas antes, o filósofo Michel Foucault já tinha feito essa conexão direta entre técnicas comportamentais e a lógica de governo, a lógica da economia. Para ele, a psicologia não era só uma ciência da mente, não, era uma verdadeira tecnologia de poder. Essa conexão que o Foucault faz nos leva para um quadro muito maior. Ela nos ajuda a entender o porquê. Afinal, por que um Estado se interessaria tanto, mas tanto assim, em gerenciar o comportamento dos seus cidadãos? A resposta, segundo ele, não está nas ações individuais de cada um, mas sim no governo da vida da população como um todo. E para a gente entender bem esse porquê, vamos dar uma olhada nas palestras do Foucault lá no livro O Nascimento da Biopolítica. Ali ele nos dá um mapa, sabe? Um mapa para entender a lógica por trás desse interesse todo do Estado na vida, na saúde e no bem-estar da sua população. O que Foucault descreveu foi uma mudança histórica crucial. O objetivo de governar deixou de ser apenas defender um território. Ele passou a ser o de gerenciar a própria vida da população. É sobre otimizar a saúde, aumentar a longevidade, maximizar a produtividade. A população, nesse sentido, vira um recurso que precisa ser administrado. E ele fez um contraste bem interessante entre o modelo antigo da razão de Estado, que buscava um controle interno quase infinito, sabe? O famoso Estado de polícia, com uma nova forma de governança, a governança liberal. Essa nova forma não tenta controlar tudo diretamente. Muito pelo contrário, ela se autolimita. Ela governa de um jeito mais sutil, mais eficaz, se baseando numa nova verdade, a realidade da economia. Só que, para essa nova forma de governo inteligente funcionar, era preciso um novo tipo de cidadão. Não mais aquele súdito que simplesmente recebe ordens, mas um ator que opera com uma lógica própria, uma lógica interna. E aqui está a grande chave da questão. O indivíduo moderno passa a ser visto como um sujeito econômico, ou, na visão do Foucault, um empreendedor de si mesmo. E essa pessoa não é irracional, não. O comportamento dela é uma resposta calculada, sistemática, às mudanças no ambiente. Ela investe em si mesma, na educação, na saúde, para maximizar seu capital humano. Isso ilustra o ponto crucial de um jeito brilhante. Pensem bem. Se as pessoas respondem de forma calculada ao ambiente, então o governo não precisa mais ficar dando ordens diretas. Ele pode simplesmente modificar o ambiente, com incentivos, desincentivos ou os tais nudges, para guiar sutilmente o comportamento na direção que ele quer.
Ok, agora com tudo isso em mente, vamos voltar para o caso do Canadá. E vamos ver como essas teorias, que parecem tão abstratas, nos dão uma lente muito poderosa para analisar aquelas alegações do relatório. É aqui que a filosofia encontra a política do nosso dia a dia. O relatório do Justice Center aponta para táticas bem específicas. Por exemplo, a repetição constante de frases simples como seguro e eficaz, ou o uso de apelos mais emocionais em vez de dados complexos. O relatório enxerga isso não como uma simples comunicação de saúde pública, mas como uma forma de condicionamento comportamental, muito alinhada com as técnicas behavioristas que a gente acabou de ver. Então, o ponto central para os autores do relatório é, no fundo, uma questão ética. Eles traçam uma linha bem clara no chão. De um lado, você tem a persuasão democrática, baseada em debate, em evidências. Do outro, o que eles chamam de manipulação velada, algo projetado para, basicamente, contornar a nossa deliberação racional. E é aqui que a gente consegue ver a síntese de tudo isso. A biopolítica de Foucault nos dá o objetivo estratégico do Estado moderno: gerenciar a vida da população para garantir bem-estar e produtividade, certo? E o behaviorismo de Skinner, bom, ele oferece um manual tático, as ferramentas de engenharia ambiental para conseguir atingir esse objetivo. As alegações que estão lá no relatório fabricando o consentimento podem ser vistas, então, como uma interpretação de como essa união entre o objetivo biopolítico e a ferramenta behaviorista se parece na prática, especialmente no momento de crise, quando esse impulso para gerenciar a população fica ainda mais intenso. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que, de certa forma, define o nosso tempo. Em um mundo cheio de crises complexas, como é que a gente distingue entre um governo que guia de forma responsável e um que cruza a linha para manipulação? Essa é a questão que tanto a teoria quanto os eventos recentes nos forçam a encarar de frente.